Você já se perguntou por que existem pessoas que conseguem alcançar suas metas e objetivos de maneira tão consistente e outras que ficam simplesmente paradas no meio do caminho? Eu também. Mas assim, não se sinta culpado só porque você eventualmente não conseguiu alcançar uma meta e um objetivo. Talvez você simplesmente não sabia as estratégias que eu vou te contar no vídeo de hoje. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a esse canal maravilhoso. Meu nome é Marta Fialho e hoje eu quero te contar a estratégia perfeita para você alcançar suas metas e seus objetivos e que me fizeram alcançar o meu objetivo pessoal de me tornar uma servidora pública federal. Então bora lá? Mas antes de eu entregar um ouro aqui pra vocês, já vou pedir pra vocês chegarem dando aquele like pra fortalecer o canal que tá começando. E também fazer com que o YouTube entenda que isso aqui é um conteúdo de valor e entregue pra mais pessoas. Muito obrigada, um mini coração pra você e agora sim, bora pro vídeo. Bom, essa estratégia que eu vou trazer pra vocês, ela tá fundamentada em 4 pilares. E eu vou dividir então esse vídeo nesses 4 pilares pra você entender direitinho. Mas, como eu falei pra vocês, eu mesmo utilizei essa estratégia para alcançar o meu objetivo pessoal de me tornar uma servidora pública federal e eu vou fazer analogias do que eu fiz enquanto eu estava estudando, enquanto eu era concurseira, para vocês conseguirem entender de uma forma prática como eu aplicava tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro pilar essencial para que você consiga alcançar as suas metas e seus objetivos é organização pessoal. Gente, é impossível vocês começarem qualquer tipo de planejamento sem terem uma organização mínima. Então, quando eu digo organização pessoal, é de fato uma organização de vocês. Vocês precisam entender exatamente aonde vocês querem chegar. E por isso eu separo esse pilar da organização pessoal em 2, que é justamente o conseguir estabelecer metas e depois fazer o planejamento em si. O que eu quero dizer com estabelecer metas? Vocês já devem ter ouvido aquela frase super famosa: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Você tem que saber aonde você quer chegar. Então pensa comigo, você vai sair de um ponto A e quer chegar num ponto B. Então no meu caso, quando eu estudava para concurso, eu tinha uma meta muito bem estabelecida. Eu queria passar num concurso federal na minha área, porque eu sou formada em Direito, e eu queria que esse concurso me pagasse mais de 10 mil reais. Então eu tinha já um plano traçado de aonde eu queria chegar. E isso era algo que eu tinha muita clareza. Eu visualizava esse cargo. Muito embora eu não tivesse um sonho específico de ser a carreira X, Y, Z, mas eu sabia exatamente quais características que eu queria que o cargo público tivesse. Isso foi essencial. Então, depois que eu visualizei qual cargo eu gostaria, eu separei quais concursos tinham essas características que eu defini. E aí eu estabeleci metas. Bom, eu estava começando do zero. Passar num concurso, para quem nunca tentou, nunca teve essa prática, é bem difícil. Então, obviamente que você não vai passar de primeira. Pode ser que tenha um caso ou outro? Sim, são raros, muito. Então, assim, via de regra, você não vai passar de primeira. E aí a gente colocar uma meta tão grande do tipo passar num concurso é algo muito desafiador. Então, a estratégia é: defina metas menores e alcançáveis. Você precisa estabelecer metas diárias. Quais eram as metas que eu estabelecia enquanto estava para concurso? Eu estabelecia metas de questões, eu estabelecia metas de leitura de PDF ou metas de videoaula. Então, todo dia eu fazia 50 exercícios e fazia uma leitura de 10 páginas. Eu não lembro se era exatamente isso, mas eu tô dando um exemplo para vocês. Então, eram metas que eu conseguia alcançar no período dos meus estudos e eram metas que me faziam enxergar o meu progresso. E é exatamente isso que eu quero que vocês mentalizem quando vocês forem estabelecer as metas para alcançar os objetivos de vocês. Isso que eu tô falando aqui é algo que vocês podem aplicar em qualquer área da vida de vocês. Tanto na área de desenvolvimento profissional, quanto na área de finanças, na área de objetivos pessoais, qualquer área. Estabeleça aonde que você quer chegar, ou seja, estou onde? Primeiro ponto, preciso identificar aonde eu estou e para onde eu quero ir. Depois que você identificou, percebam que existe um caminho que você precisa percorrer. Então, você vai precisar estabelecer metas para poder alcançar esse ponto B final que você quer. Essas são as metas que eu estou falando. Estabeleça metas pequenas que você consiga alcançar para poder chegar na sua grande meta final, que é o seu objetivo em si. A questão do planejamento entra em justamente pensar em como executar essas metas. No meu caso, eu era uma pessoa que gostava de estudar de manhã. Quantas horas eu vou estudar? Já disse, qual horário que eu vou estudar? Eu estudava de manhã. Qual é o método que eu vou estudar? Eu vou estudar através de PDF, videoaula? Eu vou estudar anotando no caderno, ou escrevendo no computador, ou gravando e simplesmente ouvindo a aula? Como que eu vou fazer? É a mesma coisa que você vai pensar na hora de estabelecer o seu planejamento de como vai cumprir essas metas. Ainda sobre a questão do planejamento, uma dica que eu dou para vocês, que para mim funciona muito, é vocês planejarem com antecedência o que vocês pretendem fazer. Para isso, eu sempre tinha uma ficha
onde eu preenchia o meu planejamento semanal de estudos. Então eu chegava no domingo e eu planejava exatamente o que eu ia estudar todos os dias da semana. Eu colocava segunda, vou estudar de tal página e tal página da matéria X. Terça, quarta e assim sucessivamente. E eu sugiro muito que vocês também façam isso com todas as partes da vida de vocês. Inclusive, já existem planners, agendas, aplicativos que vocês conseguem fazer isso por seção da vida de vocês. Então, a parte do trabalho, a parte de casa, limpeza da casa, organização, a parte de espiritual, a parte de estudos, você já tem ela toda separadinha. Isso é muito legal, muito interessante. Inclusive, eu comprei uma agenda dessa pra mim, eu já fazer meu planejamento para 2024, e eu achei a proposta muito legal, porque você já tem todas as informações concentradas no mesmo lugar. Isso te dá muita clareza de como vai ser a sua semana. Então, separa um dia na semana, eu sugiro que seja no domingo ou no sábado, o que for melhor para vocês, mas principalmente no domingo, que já é ali o iniciozinho da semana, já para colocar toda a sua semana na sua agenda, no seu aplicativo, enfim. Isso vai te dar uma noção muito melhor das coisas que você tem que fazer, das suas prioridades, daquilo que você precisa executar, principalmente. E aí eu sugiro que dentro de cada dia, então você já organizou a sua semana. Dentro de cada dia, você coloque do primeiro tópico para o último, daquilo que é mais importante, daquilo que é o menos importante. Por quê? Porque se chegar no final do dia e você não tiver conseguido cumprir 100% das suas tarefas, pelo menos aquelas tarefas mais importantes você vai ter conseguido cumprir, e isso é sensacional. Era exatamente isso que eu fazia quando eu estudava. Eu colocava primeiro as matérias que eu considerava mais relevantes, mais importantes de eu estudar. E se porventura chegasse no final do dia e eu não tivesse conseguido bater todas as minhas metas, pelo menos aquelas mais importantes eu teria visto. O segundo pilar que eu trouxe para vocês dessa estratégia talvez seja o meu pilar preferido, que é o do autoconhecimento. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês? Estudar para concurso é horrível, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, sem sombra de dúvidas, mas eu aprendi muito nesse período. Foram mais ou menos em torno de 3 a 4 anos estudando e mais alguns anozinhos esperando as minhas nomeações, mas eu aprendi muito nesse período. Ouso dizer, inclusive, que eu cresci bastante, não só como estudante, mas como uma pessoa que tenta se autoconhecer. E por que eu digo isso, do autoconhecimento? Porque quando você tem que traçar um planejamento, você precisa entender o que funciona melhor para você. Eu tive que descobrir se eu funcionava melhor estudando de manhã, de tarde, de madrugada. Eu tinha que entender se eu conseguia estudar com sono. Eu tinha que entender quais matérias eu realmente me dava bem, quais eram as matérias que eu abriria a mão porque não fariam tanta diferença no final da prova. Isso também se aplica para todos os planejamentos que vocês forem fazer, para todas as metas que vocês forem estabelecer para vocês. Então vamos supor que você queira ter uma atividade física porque você precisa emagrecer. Tem gente, tipo eu, que detesta academia, mas amo fazer uma atividade em um grupo. Então, eu adoro dançar, por exemplo. É algo que funciona muito melhor pra mim, é algo que eu faço com alegria. Pra mim, funcionaria muito mais fazer uma atividade em grupo, como, por exemplo, uma aula de dança, do que necessariamente musculação. E é isso que é a ideia do autoconhecimento. É quando você consegue entender aquilo que funciona melhor pra você. E isso é algo que a gente precisa entender. A gente, obviamente, pode aprender com outras pessoas, a gente pode ver o exemplo de outras pessoas e tentar aplicar na nossa vida, mas a gente precisa entender que nem tudo que deu certo com uma outra pessoa vai dar certo com a gente. Então a gente precisa ouvir, testar e ver se funciona. E se não funcionar, tá tudo bem. Você é uma pessoa diferente, você funciona de uma maneira diferente e a gente precisa aprender a respeitar os nossos processos, respeitar o nosso tempo. E algo que também se relaciona com essa ideia do autoconhecimento é a autorresponsabilidade. O que eu vejo é que muitas pessoas colocam a culpa dos seus erros, das suas falhas, em todo mundo, menos nelas mesmas. Então, quantas vezes, inclusive eu fazia muito isso quando eu comecei na minha vida de concurseira, mas logo depois, quando eu comecei a virar uma concurseira profissional, eu comecei a perceber que era um erro que me sabotava muito, que é justamente a falta de autorresponsabilidade. O que eu fazia quando eu era uma concurseira iniciante? Quando eu ia mal numa prova, eu simplesmente falava que a culpa era da banca, que a prova estava difícil demais, caiu questão que era impossível de cair, ou que os professores do cursinho disseram que não iriam cair, por isso que eu não tinha estudado, quando simplesmente eu deveria admitir que eu fui mal porque eu não me preparei direito, que eu deveria me dedicar mais, que eu tinha que estudar melhor, que eu tinha que aprimorar meus conhecimentos. A culpa não era de ninguém, a culpa era minha, que eu não estava preparada para aquela prova. E o que eu vejo é que muitas pessoas fazem isso. Elas culpam outras pessoas, elas terceirizam atitudes que elas mesmas tiveram. E até na questão financeira a gente consegue ver isso. Eu vejo muitas pessoas falando
que, eu não consigo melhorar na minha vida profissional porque eu não tive uma educação muito boa, porque eu não estudei num colégio bom, porque meu pai não bancou isso, não bancou aquilo, ou para fulano é mais fácil porque ele estudou num colégio melhor. Gente, são circunstâncias da vida. Infelizmente, a sociedade não é igual. Infelizmente, as chances não são as mesmas para todo mundo. Infelizmente, vão ter pessoas que vão começar nessa jornada da vida com privilégios que outras não têm. Mas isso não pode ser uma desculpa para que a gente permaneça no status quo que a gente mesmo disse que não quer. Porque se você está estabelecendo metas e objetivos para você melhorar na sua vida, é porque você não está satisfeito com aquele lugar onde você se encontra no momento. Ao invés de simplesmente reclamar, por que simplesmente você não tenta pensar numa forma de melhorar? E outra, quando você assume as responsabilidades pelas suas atitudes, você vai ser o principal agente que pode mudar e transformar essas atitudes, entende? Então, quando eu entendi que eu fui mal na prova porque eu não havia estudado direito, eu pensei, eu consigo me mudar, eu consigo melhorar os meus métodos de estudo. Agora, se a culpa fosse efetivamente de um terceiro, não teria nada que eu pudesse fazer. Mas quando eu assumo e chamo pra mim essa responsabilidade, então eu posso me mudar, eu posso melhorar. Isso é muito mais poderoso do que simplesmente ficar colocando a culpa em outras pessoas. Quando você for pensar em como realizar os seus metas e objetivos, pensa que se der certo, parabéns, você foi responsável. Mas eventualmente alguma coisa não deu muito certo no seu planejamento ou você não conseguiu atingir naquele momento que você queria a sua meta, a responsabilidade é sua. Você precisa assumir isso. E quando você assume a sua responsabilidade, você é o principal agente que vai poder mudar e transformar, então, a sua atitude. Antes de continuar, eu esqueci de perguntar, você já se inscreveu nesse canal maravilhoso? Aqui, toda semana, eu vou trazer vídeos sobre desenvolvimento pessoal e sobre educação financeira. Então, se você já gosta desse assunto, por que você ainda não se inscreveu nesse canal? Já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui e vem comigo que eu vou adorar ter você aqui toda semana, tá bom? Então, bora continuar agora? O nosso terceiro pilar da estratégia para você alcançar suas metas e objetivos é justamente você ter foco. Pleno século 21, 2023. Vocês sabiam que saiu uma notícia dizendo que a Microsoft fez uma pesquisa, descobriu que a atenção do ser humano já é menor do que a de um peixinho dourado? E olha que essa notícia, ela é de 2015. Então imagina como a gente já tá hoje, né? Deve estar bem péssimo, inclusive. E a culpa disso tudo, olha que ironia para a Microsoft, é a tecnologia. Nós estamos cercados de instrumentos que roubam a nossa atenção o tempo inteiro. Então a gente tem o celular, a gente tem as redes sociais, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É difícil a gente conseguir sentar e se concentrar em algo. Na verdade, é quase impossível você parar e conseguir ler alguma coisa, escrever um texto, você meditar, você parar e simplesmente não fazer nada. O tal do ócio produtivo ou do ócio criativo, a gente simplesmente não consegue. Parece que toda vez que a gente para fazer algo, a gente está perdendo tempo, porque a gente deveria estar fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ter foco é muito importante se você quer alcançar um objetivo. A nossa sociedade tem nos moldado para sermos indivíduos totalmente imediatistas. E a gente não tem mais sabido lidar com a questão da frustração e principalmente com a questão de recompensas de resultados de médio e longo prazo. Na primeira vez que você erra, na primeira vez que você não consegue alguma coisa, você simplesmente se frustra e para com o seu planejamento. É totalmente errado. Então, quando a gente traz, por exemplo, para a questão dos concursos públicos, eu fiz quantas e quantas provas e fui reprovada em quantas e quantas provas até conseguir melhorar meu desempenho, até conseguir chegar num patamar de realmente chegar competitiva para as provas, finalmente conseguir chegar pronta para uma aprovação. Eu demorei anos, mas muitas pessoas fazem uma prova, 2 provas, não vão bem e já acham que concurso público não é para elas. A questão não é essa, a questão é que ela não se dedicou o suficiente, ela não tentou o suficiente, ela não insistiu na caminhada o suficiente. E como eu já disse, isso se aplica não só para os concursos, mas em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Existem coisas que você consegue ter um resultado rápido e outras você precisa de tempo. Você precisa, mais uma vez eu insisto, respeitar o seu processo, respeitar o seu time, respeitar o seu corpo. E o foco, ele é extremamente importante. A gente precisa entender que eu não posso simplesmente começar algo e achar que não deu certo e parar. Eu preciso insistir, tentar. A gente não nasceu bom em tudo. A gente não nasceu sabendo tudo. Esse canal aqui mesmo, ele é super novinho. Esse aqui, eu acho que é o 5º vídeo nesse canal. Então é óbvio que se eu parar agora, eu não vou ver o desenvolvimento desse projeto. E é óbvio que, espero eu, na verdade, né, que daqui a 10 vídeos eu esteja fazendo um trabalho muito melhor do que esse que eu tô fazendo agora, porque a gente vai aprendendo e desenvolvendo e é assim que funciona. Mas a gente
dentro dessa lógica de uma sociedade imediatista, consumista, que tem vários estímulos, a gente realmente não tem mais sabido dar tempo ao tempo. A gente não tem mais conseguido se permitir errar, e não só errar no sentido de ai meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, mas errar no sentido de aprendi, agora eu sei como faz. Eu acho que a questão mais bonita de você pensar em uma meta, como por exemplo, estamos no final do ano, mês que vem já é janeiro, que é a época das metas, não é verdade? O mais legal é estabelecer uma meta ali no início do ano e chegar lá em dezembro e ver que conseguiu realizar. Mas percebam que a questão não é exatamente o conseguir realizar, mas é o tanto que você aprendeu e o tanto que você cresceu e o tanto que você se desenvolveu nesse período. Isso é o mais legal. Então o foco ele é essencial para que você não desista, para que você persista e que para você continue entendendo que o processo ele precisa ser respeitado. E agora, meus queridos, nós vamos falar do nosso quarto e último pilar, aquele mais dolorido, aquele mais triste, aquele mais abandonado de todos, mas também o mais importante, não é verdade? Que é a disciplina. Ah, gente, não fica chateado comigo. Eu sei que você não gostaria que eu falasse isso, mas eu preciso falar porque é verdade. Se você não for uma pessoa disciplinada, você não vai manter aquelas metas que você estabeleceu, você não vai ter o progresso paulatino. Olha que lindo, paulatino, uma palavra nova para você colocar no seu vocabulário. Você não vai ter o seu progresso acontecendo todos os dias. Obviamente que não vai ter a sua meta e objetivo alcançado. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Disciplina é muito mais importante do que motivação. Motivação é algo que você vai precisar muitas vezes, é importante que você tenha, mas é algo que é pra dar aquele gás. Aquele dia que você tá na bad, sabe? Mas o que vai te fazer se manter constante é a sua disciplina. Então, o que é a disciplina? A disciplina é justamente a vontade que você tem de dispor de algo no presente para alcançar algo que você quer no futuro. É você simplesmente repetir e se apegar ao processo até que aquilo ali vire um hábito e que você faça no automático. Então, quando eu estava para concursos, todos os dias, podia fazer sol, podia fazer chuva, podia ser sábado, domingo, final de semana. Meu aniversário, eu acordava 5 horas da manhã e ia para minha salinha de estudos e estudar, porque eu já tinha todo o meu cronograma de estudos da semana feitos, como eu já falei pra vocês que eu fazia o meu planejamento, e eu já sabia exatamente o que eu tinha que estudar naquele dia, e eu cumpria as minhas metas. Isso era disciplina. Chegava uma hora, eu já fazia aquilo tão naturalmente, eu estava tão acostumada com aquela rotina, que aquilo ali era automático. Ainda que eu fosse dormir 3 horas da manhã, às 5 eu estava de pé fazendo a mesma coisa. Então é óbvio que eu abri mão de muita coisa, tive que deixar muita coisa de lado para alcançar um objetivo que eu tracei para mim mesma. E eu me lembrava disso todos os dias. Eu estou fazendo isso porque eu estabeleci isso para mim. Qual é o objetivo? Qual é a meta que você está colocando para você? Ninguém está te obrigando a fazer isso. Eu acho que a disciplina é muito legal quando você consegue entender isso. Eu vou fazer porque eu sei que eu preciso fazer. Eu não vou fazer porque alguém está me obrigando. Eu vou fazer porque eu tenho consciência de que eu preciso daquilo ali para minha vida. Ou de que eu quero alcançar aquilo ali. Ou de que eu quero transformar meu corpo. Ou de que eu quero transformar as minhas finanças. Ser uma pessoa melhor. Então eu entendo que eu preciso. E eu entendo que eu preciso fazer isso, cumprir essas metas diárias para poder alcançar aquele objetivo maior. Isso é a disciplina e ela é essencial. Se você não tiver disciplina, é força de vontade de fazer alguma coisa diferente, você vai ter os mesmos resultados que sempre teve. Então, recapitulando: organização pessoal, foco, autoconhecimento e disciplina. Esses são os 4 pilares da nossa estratégia para você alcançar qualquer meta e objetivo que você traçar na sua vida. E aí, você já, por algum motivo, colocou essa estratégia em prática e já teve algum resultado? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Eu compartilhei a minha com você e eu quero saber a sua também. Desde já te agradeço pela sua atenção e eu vou deixar pra você também, pra gente continuar trocando essa ideia, esse vídeo aqui sobre mudança de hábitos que eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá, hein?